Tem alguns que não são bons nem como influencer. Antônio Fagundes fala sobre os influencers sendo contratados para novelas na Globo no lugar de atores e atrizes de verdade. Porque isso não vai durar. O mercado vai eliminar essas pessoas, né? O próprio mercado. Essa pessoa que foi chamada porque tem 8 milhões de seguidores, mas não sabe fazer mais nada a não ser se maquiar na internet. Fagundes ainda comenta que com o tempo, a própria Globo vai ver a besteira que está fazendo. Vai chegar uma hora, a própria emissora vai dizer assim, não. E fala sobre Grazi Massafera. A Grazi é um exemplo que a gente sempre cita porque é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. É o que eu falava pra minha mãe antes da internet. Eu falava pra ela, mãe, você não sabe o que eu estudo. Muito. Eu estudo muito mais do que se eu estivesse fazendo engenharia civil. Porque o que eu tenho que ler para fazer um personagem da Segunda Guerra Mundial, tem gente que não leu isso na vida inteira. E eu li para fazer uma peça. Eu li 20 livros para fazer uma peça e depois que a peça estreou, eu continuei lendo. Então, eu continuo lendo até hoje. Então, o que eu estudo é uma coisa que não tem limite. O que a gente vê hoje de movimento é a preferência por profissionais que possuem um número de seguidores, que é uma coisa que eu abomino completamente. Que não quer dizer nada Que não quer dizer nada. E como a pessoa publica, tem uma publicação nas suas redes sociais, como ela se comunica com a publicação. Se é uma foto bem produzida, se é uma foto... Porque se você for hoje ter um Instagram privado, que é uma rede social, se você não tiver acesso para qualquer pessoa... Ela estava mencionando isso no corte. Eu já não escolho aquela pessoa. Por que essa pessoa está privada? Então, virou... Hoje a gente está vivendo, acho que a pior fase para os profissionais que estudaram para ocupar os cargos que eles ocupam. É a pior fase do mundo, porque se ele não tiver Mas perfil isso bom... eu acho. O mercado vai eliminar essas pessoas, né? O próprio mercado. Quais pessoas? Essa pessoa que foi chamada porque tem 8 milhões de seguidores, mas não sabe fazer mais nada a não ser se maquiar na internet. Mas aí a pessoa que não tem... Acaba. Eu acho isso, eu acredito nisso. Até porque a gente vê esse movimento também das emissoras. Você está agora a Rede Globo fez uma contratação que gerou uma polêmica. Da Jade Picon. Antônio, o que eu falo da nossa profissão, e hoje eu espero saber me comunicar agora com você para saber se você vai entender. Qualquer um pode ser ator. Qualquer um pode ser ator. Mas... E tem que ser assim. Mas poucos serão bons atores. O mercado seleciona. Mas aí eu deixo... Qualquer um é bem-vindo. Eu acho que a gente não pode ser preconceituoso. Concordo plenamente com você. Eu não vejo problema algum da Jade Picon ser atriz, problema algum que seja bem-vinda, seja tratada bem. Vai que ela é uma excepcional Exatamente. atriz. A gente viu isso com Grazi Massafera. Foi maravilhosa. Pois é, a Grazi é um exemplo que a gente sempre cita porque é isso aí. Perfeitamente. Mas a Grazi é uma estudiosa. Ela muito. estudou, ela se aplicou, ela faz cursos. Ela foi para a Espanha agora fazer um curso de teatro. Então é uma pessoa interessada nisso e que tem talento. Concordo totalmente. Agora, só que eu vejo uma movimentação, isso é real, uma movimentação de produtores de elenco, de diretores, de produtores executivos, o que me deixa bem mais entristecido, por procurarem personalidades públicas e não atores e atores mas é isso que eu digo, eles vão quebrar a cabeça, porque de repente pode aparecer um que saia, mas os outros 9 não. Vai chegar uma hora, a própria emissora vai dizer assim, não. Bom, mas aí, nesse decorrer de tempo, não sei quanto tempo você vai ter um problema. Exatamente. Aí os outros atores não têm oportunidade. E eu vejo pessoas talentosíssimas. A mesma coisa com o stand-up. Aí vem. Esse problema sempre tem, mas nós vamos ter que aceitar. Nós vamos ter que aceitar isso porque é assim que funciona. Como foi no começo da televisão. No começo da televisão, a televisão não tinha formação. Ninguém tinha feito aquilo antes. Sim. Então, estamos assim na internet agora. Eles foram buscar... Estão aprendendo fazendo. Eles foram buscar, eles foram buscar no teatro. Ah, sim. Eles foram buscar no rádio. Eles foram buscar autores de radionovela. Sim. Aí os autores de radionovela fizeram novelas para televisão. Tiveram que aprender a usar a imagem. Porque antigamente era, eu vou levantar e vou até a porta pegar a correspondência que o carteiro está tocando a campainha. Não, agora vai. Ele levantava, ia lá e pegava. Então o autor teve que aprender isso. Mas veio de lá. Quantas pessoas que vieram do teatro e foram para a televisão não deram certo? Sim, diversas. E nem por isso eram pessoas ruins, eram pessoas sem talento. Eram pessoas que só não souberam se adaptar. Mas nesse caso, eu vejo que a oportunidade que deveria ser dada a atores, a pessoas que estudam por mais... Seja lá o tempo que ele estude, porque existem atores que começam a estudar teatro em 1 ano e conseguem uma oportunidade para fazer um teste e são aprovados por talento. Sim. Isso, tem muita gente. Eu comecei a estudar teatro aos meus 10 anos de idade. A minha primeira oportunidade, a primeira vez que eu passei num teste foi aos 16. Eu até trabalhei com a autora dessa última novela, Rosane Svartman. Eu trabalhei no longa-metragem dela, Desenrola. Um longa infantil, um longa adolescente. Então, foi a primeira vez que eu passei num teste. Assim, foram 6 anos. Tem gente que eu conheço que, infelizmente, está há 16 anos nesse processo e ainda não teve oportunidade. Talvez por uma falta de talento ou até porque
as próprias Mas é que plataformas não estão dando. Aí, Lucas, eu queria te colocar a seguinte questão. Será que isso não acontece com médicos também? Boníssima Com pergunta. engenheiros também, com advogados. Eu conheço advogados que advogam há 30 anos e não chegaram a promotor. Para chegar a promotor, você tem que ter um talento para promotor e tem que estudar muito mais do que um advogado estuda. Então, para chegar a juiz, a mesma coisa. Para chegar a juiz da Suprema Corte, mais ainda. Além de tudo, tem que ter conhecimento político. Claro. Então você vê, eu acho que cada profissão tem essa dificuldade. E em cada profissão, você tem que ter sorte também. Né? Concordo totalmente. A questão é que, no caso de um advogado ou um médico, eles vão concorrer contra outros advogados e outros médicos. Um ator, ele tá concorrendo, não concorrendo, ele tá competindo com um influencer, com um apresentador, ele compete com Mas quem uma sabe pessoa eles na não atriz. sejam atores também. Concordo totalmente. Eu juro que eu não sou preconceituoso nesse nível de achar que, por mais que alguém seja um influencer, não consiga ser ator. Porque tem alguns que não são bons nem como influencer. Então, a gente tem que ver isso. Né? Sim. É que eu Mas, acho que é de repente, desleal. Eu acho que é de repente, desleal, o cara entendeu? nem é bom como influencer, ele é um puta de um ator que a gente não sabe. É verdade, Não concordo, deram oportunidade concordo. pra ele. Eu acho que é uma faca de dois gumes. Assim, qualquer um pode ser ator, isso é maravilhoso, mas qualquer um pode ser ator. Consegue entender? É só na entonação. Qualquer um pode ser ator. Que incrível. Isso é muito bom. É a democracia. Tô batendo É a democracia nele. da nossa arte. Nossa arte a nossa profissão é a mais democrática do mundo. Qualquer um pode fazer o que a gente faz. E ao mesmo tempo, qualquer um pode fazer o que a gente faz. Então eu sinto essa procura pela audiência. A concorrência é muito grande. A procura pela audiência é o que me deixa entristecido. Porque em áureos tempos da Rede Globo, ela pode dar. E olha, eu ainda para tenho novos outro atores. problema. Eu ainda acho que uma audiência não carrega a outra. Eu também acho que não. Eu Não, acho, isso é ainda dado, acho isso que é um dado. é outro engano. Sim, isso é um Ou seja, dado. você traz um cara que. Porque o objetivo, por exemplo, se eu tiver que julgar, já como foi no Big Brother, antes disso ela já tinha uma carreira muito bem sucedida. Ela é gênio. Consolidadíssima Ela é gênio. como influenciadora e como, família, e como empresária, etc. Sim. Né, ela, O irmão próprio Léo, o gênio. O Léo é foda também. Então, aí ela já tinha isso. Daí ela vai pro Big Brother, Sim. certo? E dali ela vai pra uma dramaturgia. Né? Então, assim, tem também o aspecto de a TV Globo, por exemplo, olhar e falar assim, porra, Eu acho que ela nem conquistou preciso- cada uma dessas etapas. Merecedora. E elas são merecedora. estanques. E ela nem O que eu precisa... estou dizendo é que elas são estanques. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, eu vou te dar um exemplo real. Eu tenho um Instagram. É a única rede social que eu uso, é o Instagram. Então eu tenho Instagram. Eu tenho 1.300.000 seguidores. Tá bom, tá mais que o Igor e a gente. No Instagram. Tá bom, né? Tá bom. 1.300.000. Eu tenho um engajamento muito alto. Eu tenho um engajamento bom mesmo. Muito Qual que é o alto. teu Instagram só? Vamos anunciar aí rapidinho. Pra galera seguir já também. Antônio Fagundes. Antônio Facinho. Fagundes. Tem aquela história. Aquele Verificado. verificadinho, tá? O que eu faço no meu Instagram? Eu leio poemas. Todo domingo eu leio um poema diferente. Eu indico livros. E eu falo sobre teatro, cinema, coisas da minha profissão. Você acha que eu tenho 1.300.000 espectadores na minha peça de teatro? Se você tivesse um teatro com 1.300.000 espaços... Não sei também se divulgar muito, fizer uma apresentação única, não vai chegar a isso. Não. O que eu estou dizendo é, você acha que esse 1.300.000 Vão ao seguidores teatro. irão ao teatro me assistir? Acho que não. Eles são seguidores do Instagram. Sim. E é isso. Talvez eu tenha lá dentro uns 20 mil, 30 mil que transitem. E que, porque viram alguma coisa minha sobre teatro Você no Instagram, influenciou... eu eles. influencio a ir ao teatro. Talvez algumas pessoas, como você, que nunca foram ao teatro, ao ver no Instagram, me acompanhando todo domingo lendo poemas, que eu estou fazendo uma peça de teatro, se atrevam a ir ao teatro. Mas eu não tenho 1.300.000 pessoas que queiram me ver em teatro. Entendo. É por isso que eu acho que é estanque. Entendi. Entendo e concordo. Isso já é um dado. A gente já sabe que para cada plataforma muda o público, porque muda a idade, muda o objetivo, muda o acesso. Muda o acesso, muda a procura Mas final da também. mesma forma a televisão. Eu, na televisão, eu fui conhecido, sou conhecido por, sei lá, metade da população do país. Sim. Vamos tirar aí dessa metade da população do país um décimo
né? Nós temos aí 10 milhões de pessoas que me conhecem e que têm poder aquisitivo para ir ao teatro. Eu não tive 10 milhões de espectadores com as minhas peças. Mas é a matemática da publicidade, né? Você fala, vou aumentar o meu alcance, vou para 1 milhão, para que nesse 1 milhão eu atinja 10%. Aí desses 10% que eu vou atingir, 100 mil, desses 10% eu vou atingir 10% dos 10% que eu vou atingir. Isso. Então, 10 mil. Isso. Desses 10 mil, vou entrar no meu site, vão procurar, vão pesquisar, vão chegar até a hora de comprar, mas aí é uma matemática tipo 0,001% vai ter de retorno. É normal, isso Ou é normal. seja, não transita. Não transita, mas pelo menos... Você tem que conquistar em cada setor. Então, se você tem um influenciador que deu certo na televisão e que depois deu certo no teatro, ele fez sucesso nos 3, independente. Ele faria sucesso independentemente. Não carregou. O que carregou, talvez, e ele carrega, é alguma facilidade. Né? Ao querer divulgar a peça dele, é mais fácil vir ao seu programa do que um que não é tão conhecido. É claro, eu também não vou ser hipócrita, não. Eu acho que eu, como produtor executivo é uma ponta muito importante de um processo. É quem tá cuidando da grana, é a última voz, teoricamente, de um projeto. Então, digamos que eu seja um produtor executivo de um filme. E eu tô pensando, obviamente, porque é um comércio, eu tô pensando no público que vai comprar o ingresso e que vai assistir, tá? É isso que eu quero resultado. Se esse é um projeto que eu estou fazendo por interesse comercial, eu quero que venda ingresso. Para vender ingresso, eu quero ir atrás. A leitura brasileira foi feita durante muito tempo assim, isso não é uma mentira. Vamos colocar pessoas conhecidas para atrair o público. E é o que eu chamo de efeito Toshines. Foi nós que conduzimos o público a somente procurar produtos que possuam pessoas globais, ou foi, na verdade, o público que só consome coisas globais? Eu tenho uma resposta para isso, que é a seguinte. Vamos pegar o Igor. Ele foi uma única vez ao teatro. Sim. Quando ele quiser ir outra vez, ele vai arriscar um grupo que ele não conhece? Perfeito. Não é mais fácil ele falar assim, peraí, esse Fagundes aí eu já vi na televisão, a peça dele está em cartaz, eu acho que eu vou ver esse cara aqui. Fagundes tem toda a razão. O mercado vai se livrar dessas pessoas. O problema é que será que vai ser em tempo? Ou quando isso acontecer o brasileiro médio já abandonou a televisão de vez e não vai ter mais volta? Fica aí o questionamento. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.